Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, é uma alegria estar com você nesses próximos 60 minutos. Eu pretendo, com você, refletir sobre um aspecto muito importante da nossa fé católica apostólica romana, que é a devoção à Nossa Senhora. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada, venerada, abaixo de Deus em grau incomparável, por ter sido escolhida para ser a mãe do Salvador, ela goza, tanto no céu como na terra, de um prestígio incomparável, junto a todos os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns sabem disso, outros não sabem, e dentre os que sabem, prestam a devida honra, o devido culto à Santíssima Virgem Maria, e outros sabem, mas não querem prestar culto. Nessas três categorias de fiéis, estamos nós. Eu espero que todos os que estão assistindo a essa live já tenham uma fundamentação bíblica sobre a devoção à Santíssima Virgem. Se ainda não tem, eu espero ser claro nesta live, apresentando os argumentos lógicos, mas tirados principalmente da revelação da Palavra de Deus escrita, a Bíblia Sagrada, pois ela é a nossa primeira fonte de fé. A iniciativa dessa live é principalmente a pedido da senhora Deise Ribeiro Venâncio Pinheiro, lá do Rio de Janeiro, da paróquia São Francisco de Paula, da Ordem dos Mínimos, na Barra da Tijuca, da cidade Evelio Munhoz, pelo sobrenome, provavelmente é espanhol, ou de algum país de língua espanhola. Saúdo esta nossa irmã, Dona Deise,
e todos os que com ela vêm estabelecendo um estudo sobre a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, grande santo da Igreja Católica. O seu tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria é um clássico da literatura, da espiritualidade católica, da mística católica. Eu tenho aqui um exemplar. Este é da editora Vozes, mas muitas outras editoras publicaram esse livro conhecidíssimo, que marcou o meu tempo de seminário e ainda marca o meu tempo de sacerdote e de bispo, de padre e de bispo. Em uma hora é um tempo breve, é um tempo curto, pequeno, para falar de toda a fundamentação bíblica para a devoção à Santíssima Virgem. Eu preparei, realmente, o material está todo aqui. Procurarei ter bem claro. Tenho um defeito, e o defeito é amar profundamente a Escritura Sagrada, que me fascina. Portanto, a principal argumentação para a devoção à Nossa Senhora não pode ser outra senão a palavra de Deus escrita. Citarei também o Concílio Vaticano II, no seu documento a Lumen Gentium, sobre a constituição dogmática sobre a Igreja, e, lógico, citarei algumas passagens do famoso Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Para os iniciantes, eu poderia dizer o seguinte: a principal fundamentação para a veneração, o culto à Santíssima Virgem é Jesus. Tudo começa com ele. Tudo parte dele. E tudo chega a ele. Tudo começa com ele por quê? Porque no capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, lá pelos versículos 26, 27 e 28, ele disse: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Belíssima frase, e eu tiraria aqui a principal para o nosso assunto. Aprendei de mim. Então, devoção a Nossa Senhora. A primeira coisa não é olhar para ela. Não. A primeira coisa para se compreender a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é o filho dela. Aprendei de mim. Jesus não disse aprendei de minha mãe. Claro que essa expressão, aprender de Maria, ela entra num outro momento. E aqui eu já citaria a 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. A propósito, para quem é pouco familiarizado com a Bíblia, eu vou dar uma sugestão, viu? Pegue aí um papel e uma caneta, porque vão aparecer muitos textos bíblicos, viu? Muitos textos. O meu defeito, a minha limitação é esta: escritura. Eu tenho esse defeito de quase nascença. Amor à Bíblia, defeito entre aspas. Argumentação bíblica, fundamentação bíblica. Voltando aqui, aprender de Nossa Senhora entra num segundo momento. A 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É o apóstolo Paulo quem diz. Então, aprendemos do apóstolo Paulo a imitar Cristo, porque Paulo é imitador de Cristo. Ora, essa frase do apóstolo Paulo se aplica à Santíssima Virgem. E quando chegamos a Maria Santíssima, ela nos aponta Jesus. Então, partimos de Jesus, que diz, aprendei de mim. Mateus capítulo 11, de 26 em diante.
Então é preciso aprender dele como tratar a mãe dele. Portanto, evangélico, e nós somos evangélicos, eu sou evangélico, você, católico romano, é evangélico. O evangélico é aquele que olha para Jesus e diz: quero aprender de ti, Jesus, a tratar devidamente, a encarar devidamente, a venerar devidamente, a amar devidamente a tua Santa Mãe. É Jesus. Como ele tratou, como ele amou, que palavras ele dirigiu a ela. Tudo mais vem em seguida. Então, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem começa com Jesus. Jesus é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Desde toda a eternidade, Deus escolheu esta criatura, que um dia se chamaria Maria, se chamaria a mãe do Senhor, se chamaria Maria, ou Miriam Maria, para ser a mãe do Salvador. Portanto, ela foi querida, ela foi desejada, ela foi amada desde o Ab eterno, como todos nós. O profeta ouve do Senhor Deus, no início do seu livro: antes que eu te formasse no seio de tua mãe, eu te escolhi, eu te consagrei. Isso se aplica também a ela. Portanto, como todos os homens, conhecidos por Deus antes que o mundo fosse criado, ela também foi amada, foi escolhida para essa missão única. E escolhendo, Deus ama. Porque Deus é amor. Então, antes da encarnação do Verbo, já temos este dado no seio da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo escolheram, o nosso único Deus escolheu essa criatura para ser a mãe do Filho na plenitude dos tempos. E escolhendo-a, Deus eternamente amou-a. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Eu te amo com eterno amor. E por isso estendi a ti o meu favor. Maria, portanto, predestinada desde o Ab eterno, predestinados a ser santos pelo amor, diz o apóstolo Paulo, no início de uma de suas cartas. Ele fala disso aos Colossenses, aos Efésios e aos Filipenses, mas principalmente Colossenses. Predestinados. Maria foi predestinada por Deus para ser a mãe do Salvador. Este é o primeiro dado. As profecias a respeito de Nossa Senhora, não é o momento aqui de fazermos uma investigação do Antigo Testamento sobre a mãe do Salvador, mas certamente é Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A Virgem está aí, obviamente, já antecipada, por assim dizer. Ao falar do menino, do Salvador, fala-se também da mãe dela, a Virgem. A profecia remota a respeito de Nossa Senhora está no livro do Gênesis, para não citarmos outros textos, no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, no monólogo do Senhor Deus à serpente depois do pecado de Adão e de Eva: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. Essa profecia vai se cumprir na pessoa de Jesus e na pessoa de Maria, e essas duas personagens, a mulher e a serpente,
duas inimigas, dois polos antagônicos, incompatíveis, irreconciliáveis, voltam a aparecer na impressionante mensagem do capítulo 12 do Apocalipse de São João. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua coroada de estrelas e a lua debaixo dos seus pés. Estava grávida, prestes a dar à luz, e aparece um outro sinal, um grande dragão, a primitiva serpente, Satanás, que se coloca diante da mulher, prestes a devorar a criança, tão logo ela nasce. Mas o dragão não consegue o seu intento e parte furioso para perseguir os discípulos deste menino, por que não dizer os filhos desta mulher, e aí começa uma batalha que se estenderá até o final dos tempos. Os padres da igreja veem nesta mulher vestida de sol, ao mesmo tempo, a Santa Igreja e a Santíssima Virgem Maria. Onde está a igreja, está Maria. Não se pode enxergar aí somente Maria, nem enxergar somente a igreja. Porque é a igreja quem gera Cristo em nós e, humanamente falando, quem gerou no seu ventre e quem deu à luz o verbo que se fez carne foi a Santíssima Virgem Maria. Não se pode falar, portanto, jamais da igreja sem Maria e de Maria sem a igreja. Bem, razões bíblicas para nós amarmos Nossa Senhora e termos por ela uma imensa veneração, um grande respeito, mas jamais adoração. Adoramos somente a Deus. Adoramos somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses, mas um só Deus em três pessoas. Adorar significa reconhecer que aquele ser é o Senhor, é o Criador, é o Salvador, é o Redentor. Culto de adoração, atenção, somente a Deus. Os católicos só cultuam Deus Todo-Poderoso com culto de adoração. Mas atenção, porque a palavra culto, ela significa simplesmente homenagem. Quem tenha um dicionário em casa, ou no seu celular, ou no seu computador, descobre que a palavra culto é homenagem. Agora, o complemento nominal da palavra culto é que vai dizer para quem esse culto está sendo dirigido. Culto de adoração, só a Deus. Culto de adoração, só a Deus. Culto de veneração. Nós veneramos, isto é, nós respeitamos, nós homenageamos aquelas coisas e aquelas pessoas que nos são caros, que nos são caras. 19 de novembro, Dia da Bandeira. Culto à bandeira. Salve, lindo pendão de esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a certeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Tá vendo? Eu estou ficando velho, olha o cabelo branco aqui, mas a memória ainda está funcionando. Essa é a primeira estrofe e o refrão do hino da bandeira. Um culto de veneração à bandeira. Culto à pátria, 7 de setembro. Culto aos mortos, 2 de novembro. Culto aos santos. Cada santo tem o seu dia, e existe um dia que é a solenidade de todos os santos. Culto de veneração. Veneramos esses nossos irmãos e irmãs que já estão com Deus, juntamente com os anjos, e que, junto a Jesus, intercedem por nós. Cultuamos, portanto, prestamos homenagem aos santos, mas homenagem de veneração, não de adoração. Culto de adoração, só a Deus. Culto de veneração, as criaturas aqui na Terra,
Sim, no dia do aniversário do pai que está vivo. Então, uma homenagem aos pais é um culto. Cultuar é venerar. É muito importante a gente aprender a lidar com sinônimos na língua portuguesa. E a não confundir culto como se fosse algo dirigido apenas a Deus. Não. O culto é principalmente dirigido a Deus, mas um culto de adoração. Aos santos é de veneração. Mas dentre todos os santos, precisamente porque ela foi escolhida pelo próprio Deus. Jesus é o único filho que teve o privilégio de escolher a mãe. Deus escolheu Maria para ser sua mãe. Deus acumulou, a ornou de graças, de favores. Ela mesma disse no Magnificat, no capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, o poderoso fez em mim maravilhas. E disse mais, uma profecia, que tomara na vida sua, daqueles que estão nos acompanhando agora, essa profecia se cumpra. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Me proclamarão feliz, pois o poderoso fez em mim maravilhas. Pecado ela não cometeu, o privilégio augustíssimo de gerar no seu ventre a carne do Verbo encarnado. Deus se alojou. Deus assumiu a natureza humana no ventre dela. Isso é razão mais que de sobra para nós amarmos e venerarmos aquela em cujas mãos, em cujo ventre, em cujo seio, em cujo regaço, em cujos seios ela amamentou. A protetora, a mãe, que deu amor ao seu filho, e juntamente com José, protegeu-o, ensinou-lhe as verdades da fé judaica, mesmo ele sendo Deus. Ele quis se inclinar sobre a humanidade nesse ventre santíssimo, nesse ventre puríssimo, nesse ventre castíssimo. E assim assumiu a natureza humana para salvar todos os homens nesse receptáculo, nessa arca da aliança. E Jesus quis honrá-la. Aqui está a primeira honra. Deus quis ter, segundo a carne, uma mãe. Então, a pergunta óbvia que se faz, espero que eu não esteja falando aqui para ninguém que odeia, que deteste, ou que não tem nenhum sentimento bom pela sua mãe. Mas, aqui há a gratidão, o amor que nós sentimos pela nossa mãe. Essa é a primeira, digamos assim, intuição que nos leva a dizer, não é possível que o amor que eu tenho pela minha mãe e que tantas pessoas têm pela sua mãe biológica, que o mesmo não se aplique com muito mais razão e com uma intensidade em nível estratosférico, portanto, um amor acima da medida. Amor, obviamente, que não se compara com o amor do primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Pois bem, que não tenhamos este amor, essa grande veneração, a mãe do Salvador. A mãe, como diz Santa Isabel, na saudação, é quando a Santíssima Virgem, logo após o anúncio do arcanjo Gabriel de que ela seria a mãe do Salvador, ela parte às pressas para as montanhas e a entrarem nas cercanias de Jerusalém, e ao entrar na casa, donde me vem a honra que a mãe do Senhor venha até mim, pois logo que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Santa Isabel estava grávida há 6 meses de São João Batista. Portanto, a mãe do meu Senhor, a mãe do Salvador, aquele a quem Jesus quis obedecer. Aquela e aquele, porque ela e São José deram para ele amor, carinho, proteção, cuidaram de nosso Senhor,
E ele aprendeu deles, de São José e de Nossa Senhora. Deu amor e recebeu amor ao seu filho como Deus, mas Deus seu filho. Maria é mãe de Deus, não porque ela é divina. Isso é blasfêmia. Maria é mãe de Deus que se encarnou. Maria não é mãe de Deus Pai, porque não foi o Pai quem se encarnou no ventre dela. Maria não é mãe do Espírito Santo, porque não foi o Espírito Santo quem se encarnou no seio dela. Maria é mãe de Deus Filho, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, propriamente, Maria, mãe de Deus. Aqui está o motivo pelo qual, com relação a Nossa Senhora, eu jamais deixaria de ser católico. Jamais deixaria de ser católico. Quem quiser professar a fé que deseja, que o faça. Mas vejam, aqui, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 51. Em seguida, Jesus desceu com eles, entenda-se, Maria e José, a Nazaré, desceu com eles a Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Aqui está a beleza, a grandeza, a importância do papel de Nossa Senhora na vida de Jesus. Jesus era submisso a Maria e a José. Deus se submeteu a uma criatura. Deus obedeceu a uma criatura, a esta mulher, simplicíssima, puríssima, castíssima, muito pobre. A prova da pobreza sociológica de Nossa Senhora e de São José está precisamente neste versículo, capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas, é que quando ambos foram apresentar o menino Jesus no templo, conforme o livro do Levítico, o casal tinha que levar uma oferenda para ser imolada no templo. E essa oferenda é prescrita de acordo com as condições financeiras dos pais. E eles levaram 2 pombas. Precisamente a oferta de uma família pobre. José era carpinteiro. Nossa Senhora era o que poderíamos chamar de dona de casa. Humilde. O Senhor olhou, o poderoso fez maravilhas. Ele olhou para a humildade de sua serva. É precisamente aqui, na humildade, na simplicidade dela, que nós percebemos a sua grandeza, que nós exaltamos as maravilhas que Deus operou em sua vida. Aliás, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 27 a 30, nós temos esta descrição das condições psicológicas, físicas, sociais, por que não dizer, da Santíssima Virgem. É um quadro, digamos assim, da grande maioria dos discípulos de Cristo. O que é estudo no mundo? Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo? Deus o escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo? Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. É por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Bem, é precisamente porque ela foi serva, foi pequena, foi humilde, e Deus a escolheu sem mérito algum de sua parte, pois a razão da escolha da Santíssima Virgem como mulher judia para ser a mãe de Deus não se deveu aos méritos dela. Deus escolhe porque Ele quer. Deus escolhe porque Ele é bom. A razão da escolha de todos
nós. Da parte de Deus, está em Deus, não está em nós. Se eu disser que Deus faz alguma coisa e a razão disso está fora dele, ele não é mais Deus. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, porque eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, porque eterna é a sua misericórdia. Porque Deus é bom. Deus acumulou de graças, porque ele é bom. O poderoso fez em mim maravilhas. O poderoso fez em mim maravilhas. Nossa Senhora em nenhum momento diz que as maravilhas que Deus operou nela foram por mérito dela, mas pela bondade de Deus. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade de sua serva. Em Maria não tem nada além de humildade que, paradoxalmente, é a grandeza, é a força da criatura. E Deus escolhe segundo esses critérios. Portanto, pequenez, humildade, simplicidade, santidade. É aquilo que resume a pessoa da Santíssima Virgem Maria, chamada pelo arcanjo de cheia de graça. Cheia de graça porque escolhida para ser a mãe daquele que é a graça que haveria de se encarnar. Em João, capítulo 1, versículo 17, o apóstolo João, no prólogo do seu 4º evangelho, diz que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. Maria, portanto, é mãe da divina graça. Maria, portanto, é mãe da graça que se encarnou. Jesus é a graça com G maiúsculo. Bem, e a partir de uma frase dela, na verdade, uma palavra dela, no seu Magnificat, que eu gostaria aqui de discorrer nesses 30 minutos ainda que nos restam. Vou procurar ser fiel ao tempo de 1 hora, porque eu prometi que a live não vai passar de 1 hora. Ele olhou para a humildade de sua serva, Maria Santíssima Serva. E eu quisera dizer aqui, em poucas palavras, que o devoto de Nossa Senhora, e todo católico deve sê-lo, é um servo de Deus, é servo de Cristo e é servo de Maria. A palavra servo, atenção aqui, tem o mesmo sinônimo de escravo. Escravo. Não se assuste com isso. Porque essa palavra na Bíblia, ela é ambígua. Ela tem vários significados. Se você pega uma palavra e coloca num contexto, dependendo do contexto, ela tem um significado diferente do significado que ela teria se você colocasse em outro contexto. Idolatrar é adorar ídolo. Na Bíblia, isso é pecado. Nós só adoramos a Deus. Quem adora uma criatura está praticando idolatria. Portanto, idolatrar, na Bíblia, no contexto religioso, teológico, significa adorar ídolos. Mas fora desse contexto, idolatrar é aceitável. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Terra adorada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Isso é o hino nacional. Idolatrar, adorar, aqui tem um significado poético. Não tem um significado que essa palavra tem, esse verbo tem, Bíblia. Isso é importante. Idolatrar é certo ou errado? Depende. Se for no sentido do hino nacional, eu idolatro.
a minha pátria. Isto é, eu amo a minha pátria. Eu tenho um grande respeito por ela. Esse é o sentido de idolatrar no hino nacional. Como todos os brasileiros que cantam o hino nacional idolatram o Brasil. Basta cantar o hino nacional. Porém, essa palavra, fora do hino nacional, que é uma poesia, no sentido estritamente teológico, isso não se admite. Eu quero dizer a vocês que eu adoro pamonha, canjica, cuscuz. Eu adoro. Essa linguagem é coloquial. Que, aliás, eu não devia estar fazendo aqui, porque eu estou fazendo uma live. Mas, corriqueiramente, no âmbito da família, você pode dizer: este prato está adorável. Eu adoro, isto é, eu gosto muito de tal prato, de macarrão, de feijão, sei lá. Bem, então, isso é importante para a gente entender os sentidos diferentes da palavra escravo. Porque agora eu vou tratar da escravidão nossa a Maria Santíssima. Primeiro, todos nós somos servos, somos escravos de Deus. A palavra escravo, no sentido de obedientes. Escravo no sentido de aquele que faz a vontade de outro. Esse é o sentido de escravo. Primeiro. Outro sentido, bem diferente, é escravo no sentido do tempo da escravidão, da abolição da escravatura, etc. Quem lembra da Rainha Isabel, que no dia 13 de maio de 1888 proclamou, assinou a Lei Áurea, pondo fim à escravatura aqui no Brasil, etc. Ou seja, seres humanos que eram subjugados e tratados como animais. Esse era o sentido de escravizar, de tornar uma pessoa escrava. Esse é o sentido, digamos assim, sociológico, que praticamente eu creio que foi abolido da face da terra, graças a Deus. Não é esse o sentido. Não, absolutamente não é este o sentido. Também a palavra escravo tinha um sentido de senhores. Quando você quer dirigir, tratar com deferência uma pessoa, você a chama de meu senhor. O teu servo está aqui. O teu servo quer te obedecer. Moisés diz, Abraão, diz aos anjos que aparecem, ele não sabia que eram anjos, aparecem em sua casa, e ele diz, meus senhores, Gênesis 18, de 3 a 5, se encontrei graça diante dos vossos olhos, não passeis avante, sem vos deterdes em casa de vosso servo. Era uma forma educada, respeitosa, de dignificar a figura de personagens ilustres que acabaram de chegar na sua casa. Não é esse o sentido de escravo de Nossa Senhora. Eu só estou dando os diferentes sentidos da palavra escravo na Bíblia. Esse é o primeiro, mais antigo. Quando você se dirigia a um par seu, a uma pessoa como você, para ressaltar a dignidade dele, você o chama de senhor. Como, de fato, na língua portuguesa, bênção papai, bênção mamãe, como está meu filho? Estou bem, sim senhor. Sim senhor. Meu filho vai fazer isso? Sim, senhor. Sim, senhor. Também, sociologicamente, em muitos ambientes, ao chamar alguém de senhor e se autoproclamar de servo, você não está dizendo que é escravo no sentido pejorativo, mas você está absolutamente se colocando à disposição dessa pessoa. Abraão com os anjos. Depois, Senhor como título, como vocativo dirigido a Deus. Moisés diz ao Senhor, Êxodo capítulo 4, versículo 10, Ah, Senhor, eu não tenho o dom da palavra, nunca o tive, nem mesmo depois que falastes ao vosso servo. Tenho a boca e a língua pesadas, vosso servo. Então, justamente para mostrar a distância que existe entre a criatura e o Criador é chamado de Senhor,
E a criatura que o chama de Senhor se autoproclama de servo, de escravo. Escravo aqui já tem outro sentido. O sentido de eu obedeço ao Senhor. O Senhor é o meu superior e eu acato a sua vontade. Escravo. Moisés, escravo de Deus. Deus também chama-nos de escravos. Sim. Livro do Gênesis, capítulo 26, versículo 24. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Nada temas, estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência por causa de Abraão, meu servo. Abraão, meu servo. Ou seja, Abraão, meu escravo. Meu escravo. Deus também chama Davi, meu servo. Segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículo 18. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor disse de Davi, por meio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo de Israel da mão dos filisteus e de todos os seus inimigos. Deus chama Davi, meu escravo, meu servo. Também o próprio Filho do Homem, o Messias, vai ser chamado, Deus vai chamar o seu filho de servo. Isaías, capítulo 42, versículo 1. Eis meu servo que eu amparo, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição, faço repousar sobre ele meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Portanto, Deus se faz servo de Deus. O Filho se faz servo do Pai, se faz escravo do Pai. O Pai Deus nos chama de escravos. Nós nos chamamos escravos de Deus. E nós chamamos também, em certas ocasiões, como fazia Abraão, como fez Abraão com os anjos, meus senhores, o vosso servo, o vosso escravo vai vos preparar-vos uma refeição. E finalmente chegamos no Novo Testamento. Nossa Senhora é a primeira que se proclama no Novo Testamento de escrava de Deus. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Ou seja, para a sua pobre escrava. Muito bem, se ela foi a primeira a se autoproclamar escrava, Jesus foi o segundo. Condição de escravo. Filipenses, capítulo 2, de 5 a 7. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Jesus Cristo. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Jesus assumiu a condição de escravo. Eu estive no meio de vós como aquele que serve. São palavras do próprio Jesus, ou seja, como aquele que é escravo. Mas escravo aqui não no sentido pejorativo, aquele que faz a vontade de vocês. Deus em Cristo, o Verbo encarnado, serviu-nos. Aqui está a principal fundamentação para a escravidão nossa de Maria. Ainda não cheguei. Porque é preciso primeiro compreender textos do Antigo Testamento, para depois, chegando no Novo, ela, Nossa Senhora, a escrava, e depois Cristo, que assumiu a condição de escravo, portanto, ele foi escravo dela, ele foi escravo de todos nós. Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 7. Agora, quem não está em Cristo se torna escravo, não no sentido de escravo de Cristo, mas no sentido oposto, escravo do pecado. Jesus disse isso em João, capítulo 8, de 35 a 36. Em verdade vos digo, todo aquele que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então,
Quem se entrega ao pecado se torna escravo dele. Mas aqui há uma diferença abismal entre ser escravo do pecado e ser escravo de Cristo. Ser escravo de Cristo significa fazer a vontade de Cristo. Ora, fazendo a vontade de Cristo, eu sou livre. Aqui está o paradoxo da escravidão de Cristo. Escravos de Cristo, daqui a pouco vocês anotem, por favor. Anotem, por favor. Porque a escravidão de Maria, de que fala São Luís Maria Grignon de Montfort, é a escravidão exatamente nessa perspectiva que eu estou a tratar. Portanto, existe uma escravidão no Novo Testamento que é pejorativa, que é deletéria, que é perigosa, que é hedionda e que pode arrastar uma pessoa para o fogo do inferno. Esta, de João 8, 35 a 36. Todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Dela também trata Romanos, capítulo 6, versículos de 6 a 7. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que seja reduzido à impotência o corpo, outrora subjugado pelo pecado, ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu, liberado está do pecado. Escravos do pecado. Aqui é uma escravidão horrorosa, pavorosa, porque debilita a inteligência, fragiliza a verdade, inocula dentro do coração do homem o pecado, faz o homem mergulhar nas trevas cada vez mais, e ele se torna, por estar cada vez mais distante de Cristo, mais fragilizado e mais candidato a ser escravizado, aprisionado pelo demônio. E mais difícil se torna o seu retorno, se bem que sempre existe uma possibilidade de retorno. E a parábola do filho pródigo, o que vai para a pocilga, escravo do dono da pocilga, que os padres da igreja enxergam como o demônio. Vou levantar-me, vou à casa do meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Muito bem. Outra expressão muito importante, e vamos chegar na escravidão de Nossa Senhora daqui a pouco. Eu sou escravo de Maria. E se você ama Nossa Senhora, você é escravo dela. E vou provar com a Bíblia. Romanos 6, de 17 a 22. Libertados do pecado, vos tornastes servos da justiça. Vou-me servir de linguagem corrente entre os homens por causa da fraqueza de vossa carne, diz o apóstolo Paulo. Pois como pusestes os vossos membros a serviço da impureza e do mal para cometer a iniquidade, assim ponde agora os vossos membros a serviço da justiça para chegar à santidade. Quando éreis escravos do pecado, éreis livres a respeito da justiça. Que frutos produzieis então? Frutos dos quais agora vos envergonhais. O fim deles é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade. E o termo é a vida eterna. Então vejam o paradoxo. Você antes era escravo do pecado. Se libertou dele para se tornar servo de Deus. Ah, mas como pode? Alguém pode dizer, eu era servo do pecado, servo do demônio, e eu queria ficar livre, e agora me tornei servo. Servo do pecado, no sentido de escravizado, aguilhoado, manietado. Portanto, debilitado, viciado, mergulhado no mundo de trevas. Servo de Deus, como servo no o outro sentido, lembram? Aquele que faz a vontade de Deus. Ou seja, aquele que submete sua vontade à vontade de Deus. Como Nossa Senhora. Eis aqui a serva, faça-se em mim segundo a sua palavra. Aqui está o sentido positivo de ser escravo de Deus, de ser servo de Deus. Até porque, em Gálatas capítulo 5, versículo 1, estão anotando? Vocês anotem, senão eu vou aí puxar a orelha de vocês. Estou brincando. Gálatas capítulo 5, versículo 1. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Cristo te liberta da escravidão do pecado para que tu te tornes escravo dele. E somente sendo escravo dele é que tu estás livre.
Ele disse em João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pronto. Conheceu a verdade que é Cristo? Você se escraviza. No sentido, eu quero obedecer essa verdade. Eu quero viver por essa verdade. Eu quero abraçar essa verdade. Eu quero ser servo desta verdade. Serviço na liberdade. Porque aquele que te escravizou pela graça, pelo sangue derramado no Calvário, e que te abriu as portas do paraíso, te libertou para a liberdade. É para a liberdade que Cristo te libertou. Coloca em Gálatas, atenção, capítulo 5, versículo 1. Vejam agora vamos entrar em Nossa Senhora. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. É São Paulo quem diz isso. O cristão é escravo de todo mundo. Ora, se é escravo de todo mundo, é também escravo de Nossa Senhora. Portanto, não tem nada de antibíblico, não tem nada de contrário à Escritura dizer eu sou servo de Maria. Eu sou escravo de Maria. O apóstolo Paulo diz, eu sou servo de todos. Eu sou escravo de todos. O cristão é servo de todos para ganhar o maior número possível. 1 Coríntios 9, 19. Já está mais do que fundamentada a servidão de Maria. Somos escravos dela. Mas atenção, isto é, somos obedientes a ela. Mas o que é? Que frase ela tem? Que frase ela nos diz para que eu devo obedecer a ela? No milagre das bodas de Caná. Depois que faltou vinho e os empregados foram a ela, e ela se dirigiu ao filho, eles não têm vinho. Que há entre mim e ti? Minha hora ainda não chegou. Que há entre mim e ti, mulher? Jesus, então, espera que Nossa Senhora faça a seguinte soleníssima intervenção. Fazei o que ele vos disser. Pronto. Servo de Maria é aquele que, amando-a, venerando-a, escuta-a e obedece à sua ordem. Façam o que o meu filho disser. Eis aqui o verdadeiro devoto de Nossa Senhora. O servo de Nossa Senhora é aquele que olha para ela e diz, estou pronto para te obedecer. Porque sei que tu me apontas a Jesus. Tu me conduzes a Jesus. Tu me levas a Jesus. Escutar tuas palavras é a segurança de que eu irei para Jesus. Tu acolhes os meus rogos, tu pedes que eu te escute e que eu te escute, e eu te escuto, ó mãe. E obedeço. Me dirijo a ti, suplicando, roga por nós, pecadores. Roga, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Eu elogio primeiro, cheia de graça, elogio depois o teu filho, o Senhor é contigo, tu és bendita entre todas as mulheres, é bendito o fruto do teu ventre, e eu te obedeço como servo, como dócil, escravo teu, servo de todos, e também Mateus, capítulo 20, versículos de 26 a 27. Não seja assim entre vós, todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. É o próprio Jesus quem pede para nós sermos escravos de todos. O apóstolo Paulo pede, Jesus antes pede. João capítulo 13, de 14 a 16. Eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade, eu vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Por outro lado,
Jesus, que nos chama de servos e diz que o verdadeiro segmento dele, a imitação dele que se fez servo, é que nós sejamos servos uns dos outros. Em João capítulo 15, versículo 5, diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto ouvi do meu Pai. Ora, uma hora Jesus nos chama de servos. Aquele que quiser todos. Como é que explica isso? Jesus uma vez nos chama de servos, depois nos proíbe de chamar. Ele não quer nos chamar de servos. É simples. Quando ele nos diz quem quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. Isto é, ame. Faça da sua vida um serviço ao outro. Não fique fechado dentro de si. Ame. O sentido da sua vida, a razão da sua vocação é o serviço. Por outro lado, quando ele diz, já não vos chamo servos, isto é, já não vos chamo de escravos, no primeiro sentido, no sentido pejorativo, daquele que não conhece a vontade do Senhor. O escravo, lembra do tempo aqui da abolição da escravatura? É nesse sentido. Portanto, não há contradição quando Jesus utiliza a palavra servo num sentido e em outra ocasião em outro sentido. A palavra servo, repito, é ambígua. Aqui tem um sentido, aqui tem outro sentido. Aqui tem o sentido positivo de servir, aqui tem o sentido pejorativo de escravidão, no sentido sociologicamente repulsivo, condenado, etc. Pois bem, Efésios capítulo 6, versículo 7. Servi com dedicação, como servos do Senhor e não dos homens. Servos do Senhor. Escravos do Senhor. Portanto, é para servir aos homens, não como capacho deles. Abdicando de sua vontade, dos seus princípios, como se você fosse ficar beijando os pés, a sola dos sapatos daqueles que gritam, que ofendem, que agridem. Não. Efésios 6, 7. Servir com dedicação como servos do Senhor e não dos homens. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Pronto. Esse texto aqui fecha, amarra, por assim dizer, a nossa servidão a Maria. Eu sou servo de Maria pela caridade. Pela caridade. Primeiro, pela caridade que se encarnou no ventre dela. Primeiro, pela caridade que a santificou. Pela a caridade que ela pratica e pelo amor que eu tenho para com ela. Por isso eu me torno servo dela, obediente a ela. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. De fato, nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, consideramo-nos servos vossos por amor de Jesus. Eita, mas essa daqui amarrou. Essa fechou com chave de ouro a nossa servidão a Nossa Senhora. Se alguém disser, em que sentido você é escravo de Nossa Senhora? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Servos vossos por amor de Jesus. Eu sou servo de Maria Santíssima, por amor de Jesus, que quis ser servo dela. E ela, por sua vez, se tornou serva de Jesus. E para concluir, porque faltam 2 minutos e eu nunca passo do horário, Efésios 6, versículos de 5 a 7. Servos, obedecei aos vossos senhores temporais, com temor e solicitude, de coração sincero, como a Cristo, não por mera ostentação, só para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que fazem de bom grado a vontade de Deus. Servi com dedicação, como servos do Senhor e não dos homens. Existe uma devoção muito bonita, uma forma de piedade que eu elogio muito, que é a correntinha, a cadeiazinha que algumas pessoas utilizam aqui no pulso, justamente para recordar essa escravidão de Maria. De que fala, aliás, São Luís Maria Grignon de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Recomendo, sim,
E lá no número 238 do seu tratado, existe a explicação. Você pode digitar para descarregar no seu celular, no seu computador, em arquivo PDF, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, e você vai ter no seu computador, se você ainda não tem, no seu celular. Recomendo esta devoção tão cara para São Luís Maria Grignon de Montfort. São 8 horas. Tinha muito ainda a dizer a vocês a respeito da devoção à Santíssima Virgem. Algo que me toca muito nesse livro, que é um clássico da espiritualidade católica, no parágrafo, no artigo 1º do capítulo 3º, eu já terminei aqui, agora são só comentários desse riquíssimo livro. Nessa obra a gente vai perceber os falsos devotos e as falsas devoções à Santíssima Virgem. Então, ser devoto de Nossa Senhora, ser servo de Nossa Senhora, ser escravo de Nossa Senhora é uma responsabilidade muito grande e não podemos fazer disso uma ocasião para cometer pecados. E São Luís Maria aponta 7 tipos de falsas devoções, certos falsos devotos de Nossa Senhora. Os devotos críticos, os devotos escrupulosos, os devotos exteriores, os devotos presunçosos, os devotos inconstantes, os devotos hipócritas e os devotos interesseiros. Vale a pena, porque há determinadas pessoas que se orgulham, que se ufanam de serem devotas de Nossa Senhora, mas sim, muitas delas se enquadram nessas categorias, e isso há de ser evitado por vocês. O tempo, infelizmente, não permite, porque se eu fosse falar de cada um deles, de cada uma dessas falsas devoções, demoraria muito tempo. E, curiosamente, providencialmente, no parágrafo seguinte desse mesmo capítulo, São Luís Maria Grignon de Montfort fala da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, que tem que ser interior, santa, constante e desinteressada. Claro que para cada uma delas precisaríamos de tempo para abordar toda essa riqueza. E somente para concluir, o famoso texto da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 em diante, de 1 a 4, o apóstolo diz, capítulo 2, acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mediador entre Deus e os homens, só Jesus. Mas isso de forma alguma desmerece ou desautoriza a devoção aos santos. De forma alguma isso torna antibíblico a intercessão dos santos junto a Jesus. Disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. O único intercessor junto ao Pai, intercessor dos homens, mediador entre Deus Pai e os homens, é Jesus. Mas Jesus, com isso, não exclui que todos nós nos dirijamos a Ele, para que por Ele nossas preces cheguem ao Pai. E aqui que entra Nossa Senhora, como aquela que, a exemplo das bodas de Caná, se aproximou de Jesus, pediu a Ele a graça e obteve. Também no céu, ela integra aquilo que o Apocalipse, capítulos 5 e 8, chama de a oração dos santos, que sobe a Deus com a fumaça do incenso no turíbulo de ouro. Orações de todos os santos. E as preces de Nossa Senhora aparecem como soleníssimas manifestações da solicitude de Cristo pelos homens. Peça à mãe que o filho atenda. Assim como em Caná da Galileia, Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e o será por toda a eternidade, Hebreus capítulo 13, versículo 8, está atento às preces da mãe.
É o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Hebreus 13, versículo 8. Se ontem, em Caná, a mãe foi ao encontro dele, hoje o faz e o fará por toda a eternidade. Peça a mãe. Dirija-se a ela com humilde, perseverante, ousada, atrevida confiança. Minha mãe, proteja-me. Minha mãe, salva-me. Minha mãe, conceda-me as graças de que necessito neste de lágrimas. A oração do justo tem grande poder, diz a carta de Santiago, capítulo 5. Pois bem, termino, já devia ter terminado há 5 minutos, com uma oração muito bonita, que eu quisera fazer com você. Eu vos escolho hoje, Maria, na presença de toda a corte celeste por minha mãe e mestra. Eu vos abandono e consagro na qualidade de vosso escravo, meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, e o valor mesmo de minhas boas obras, boas ações passadas, presentes e futuras, deixando-vos inteiro e pleno direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção, segundo o vosso beneplácito, para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Recebei, ó Virgem benigna, esta pequenina oferta de minha escravidão, em honra e união à submissão que a sabedoria eterna se dignou manifestar à vossa maternidade, em homenagem ao poder que vós ambos tendes sobre este pequeno verme e miserável pecador, em ação de graças pelos privilégios com que a Santíssima Trindade vos favoreceu. Eu protesto querer daqui por diante, como vosso verdadeiro escravo, procurar vossa honra e obedecer-vos em todas as coisas. Ó Mãe admirável, apresentai-me a vosso caro Filho, na qualidade de escravo eterno, a fim de que, tendo-me resgatado por vós também me receba. Ó Mãe de misericórdia, fazei-me a graça de obter de Deus a verdadeira sabedoria e de me colocar para isso no número a quem amais, ensinais, conduzis, nutris e protegeis, como a vossos filhos e vossos escravos. Ó Virgem fiel, tornai-me em todas as coisas um tão perfeito discípulo, imitador e escravo da sabedoria encarnada, Jesus Cristo, vosso Filho, que eu chegue por vossa intercessão e a exemplo vosso, à plenitude de sua idade na terra e de sua glória nos céus. Amém. São Luís Maria Grignon de Montfort, rogai por nós, rogai por todos os discípulos de Maria, que na verdade são discípulos de Cristo, porque chegando a Maria, imediatamente eles ouvem: fazei o que ele vos disser. Quem ama verdadeiramente Nossa Senhora, ama Jesus, ama Maria venerando-a e ama Jesus adorando-o. Venera Maria e adora o Filho dela. E adorando o Filho dela, adora também o Pai e o Espírito Santo. Pois bem, 1 hora de live. E eu quero fazer uma proposta para você. Você que está no YouTube, eu ainda não coloquei esses vídeos de que eu vou falar agora no www.youtube.com Força de Deus por Dom José Francisco. Essa é a nossa página no YouTube. Você chegando ali, Força de Deus por Dom José Francisco, você vai encontrar 240, mais ou menos, vídeos dos nossos estudos bíblicos que nós fizemos aqui nesses quase 10 anos. 10 anos agora que eu estou aqui em Brasília. Então, os nossos estudos da Palavra de Deus estão todos ali. Todos foram filmados pelo nosso Wellington, aqui da Paróquia Militar de Santo Expedito, estão à disposição de vocês. Quando vocês entrarem, quem ainda não entrou, inscreva-se, tem uma caixinha vermelha com o nome inscrever-se, clique ali, clique também no sininho para você receber as notificações da nossa página, e ali você vai ter abundante material bíblico, não é? Divulgue essa página, e sempre que nós tivermos uma live, você, se clicar no sininho, vai ser avisado que naquele dia vai ter aquela live. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: no YouTube, eu preciso encontrar isso, uma forma de colocar tudo isso no Força de Deus. Se você digitar no YouTube,
Dom José Francisco Falcão, Escravos de Maria, vão aparecer 7 vídeos, de meia hora cada um. Esses vídeos eu fiz há 4 anos, na Rede Século XXI. Na Rede Século XXI, que é uma TV católica, eu tenho 2 programas. Um diário, chamado Igreja Militante, são 5 minutos diários, todos os dias, das 7h10 às 7h15 da noite, na Rede Século XXI. 5 minutos. Se você entrar no site da Rede Século XXI, ou digitar programa Igreja Militante no YouTube, vão aparecer centenas, etc., de vídeos. Eu já tenho 3.200 vídeos de 5 minutos no site da Rede Século XXI. E todos os domingos, às 5 da tarde, das 5 às 5h30, tem um segundo programa de meia hora de duração, chamado Luz da Vida. Esses programas eu tenho desde 2012. Então, são 8 anos de programas. O programa Luz da Vida já tem cerca de 400 programas. Pois bem, 7 desses programas eu dediquei à escravidão de Maria. Então, vocês vão ver esses 7 vídeos, se vocês digitarem assim que terminar essa live, vocês já vão poder assistir o assunto que eu abordei hoje. Só que eu abordei em 1 hora aquilo que eu desdobrei em 7 programas de meia hora. Portanto, nos 7 programas lá, vocês vão ter muito mais textos bíblicos, muito mais argumentação, etc. Deus abençoe você. Eu quisera ter tempo aqui para ler tantas intervenções, eu vou ler aqui algumas. Deise, aguardando Dom José, sua bênção. Nelígia Santos, boa noite. Gilvan Monteiro, boa noite. Dom José, sua bênção, que Deus nos abençoe. De novo a Deise, louvado seja Deus por sua caridade. Celeste Sampaio, aguardando Dom José Francisco. Júlia Balbi, amém. Luiz Roberto, boa noite, Dom José. Fátima Maria, boa noite. Celeste Sampaio, boa noite. Wanderson Lopes, boa noite, a sua bênção. Sua bênção, Dom José, a ovelha sou eu. Wanderson Lopes, de novo, fala. Deise, de novo. Luiz Roberto, fala de novo. Ele é de Luiz, de Raiz, da Paraíba. Wanderson Lopes, fala de novo. Geraldo Monteiro, olá, boa noite. Dom José, sou seu fã. Geraldo Monteiro de novo, Chica Picanço, boa noite, Dom José, a todos os irmãos em Cristo, Áurea Rodrigues Mendes, Alessandro, boas noites, Maria Salete Fernandes, Léa Cristina faz uma oração bonita, Luiz Roberto, Cláudio Berg, Dom José, o senhor está em Brasília? Sim, estou. Alessandro, Chica Picanço, Alessandro de novo, Associação Totus Tu, Sorocaba, sua bênção, Wanderson Lopes, Luiz Roberto, Mãe Admirável, Lucineide Macedo da Silva, que é de Pernambuco, Deus abençoe sua vida, Maria Ferreira Everton Dias, um abraço, deixe-me ver, é muito importante as explicações, Deise fala novamente, fala muito, a dona Deise, está à frente desse grupo da consagração Nossa Senhora. Wanderson Lopes, deixe-me ver, Fátima Maria, preciso ser escravo de Deus e de Maria, seja. Depois Celeste Sampaio, parabéns, Dom José, excelente live, que Deus o abençoe. Deus abençoe Celeste, a sua esposa Ceci. Wanderson Lopes, Antônio Diego Silveira de Oliveira, salve Maria Santíssima. Depois a Deise fala mais, o Antônio Diego volta a falar. Chica Picanço, Wanderson Maria, Jaime Oliveira, Deus o recompense. Léa Cristina, Deise, Wanderson, Deise. Bem, são essas. E Valdiceia Caroline, tenho um carinho grande pelo Senhor, amo do livro do Apocalipse. Bem, eu fico edificado com essas intervenções tão carinhosas. Oxalá a nossa devoção a Nossa Senhora obtenha junto a Jesus os favores. Luísa de Deus acabou de entrar, é minha prima, boa noite, meu primo. Deus abençoe, Luísa. Deus proteja todos vocês e que nesses tempos difíceis de pandemia, a intercessão a Nossa Senhora nos dê conforto e esperança e nos obtenha de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a paz que tanto precisamos para as nossas almas, a segurança para as nossas famílias, que a providência divina nos livre do flagelo, da enfermidade, da peste, da chaga, de todas as assombrações, de todas as provocações do inimigo, e que tenhamos
uma existência na graça de Deus nesta terra e que, graças à intercessão de Nossa Senhora, venhamos a nos encontrar em estado de graça na hora derradeira para chegarmos um dia ao paraíso. Aceitem a minha bênção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.